Shalom, shalom, a paz a todos, meus amados. Meus amados, a paz. Eu vou trazer aqui para vocês um livro da Paraxá, das Escrituras Sagradas. Meus amados, Paraxá é estudo, tá bom? Paraxá é a palavra em hebraico. Paraxá, ela é relativada à palavra do Eterno, tá bom? Então, quando vocês ouvirem eu falar Paraxá, seria a leitura da palavra, a leitura da Paraxá, dos estudos, das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, eu venho trazer para vocês aqui, meus amados, a passagem de José. Então, seria Gênesis. Eu vou estar trazendo, meus amados, essa passagem de José, por quê? Porque José, ele foi muito injustiçado desde cedo, né? Pelos próprios da sua descendência, né? Da sua descendência, que eu digo, dos seus irmãos, meus amados. Então, ele foi muito injustiçado. Por que ele foi injustiçado? Eu vou contar aqui rapidamente para vocês o porquê das injustiças de José e dos demais povos, né? Que temos ao decorrer das nossas escrituras sagradas aí do livro sagrado. Por quê? Porque eles nos traz, meus amados, que nos dias dos quais vivemos hoje, muitas das vezes você é crucificado assim, no modo de falar, crucificado, que eu digo, é caluniado. Você muitas das vezes se encontra triste porque os de dentro da sua própria casa, às vezes o julgam e o interpretam mal. Por que o julga e interpreta mal? Eu vou explicar então, mas antes de eu entrar nesse detalhe, meus amados, eu quero pedir que vocês encarecidamente entendam o que aqui eu tô vos relatando. Seria as escrituras sagradas, os ensinamentos, a Torá, a Bíblia em si. Por que eu falo bem detalhado, meus amados? Porque muitas das vezes se encontramos perdidos entre essas palavras. E são exatamente essas palavras que quer nos colocar no caminho certo. Mas pelo homem fazer dela mau uso, e pelo muitos falsos pregadores prega ela ao seu favor, ao favor da sua denominação, ao favor do seu próprio ego, então ele distorce o que aqui está. Ele explica de um jeito totalmente errado. Então, este livro, esta Paraxá, essa Torá, essa Bíblia, meus amados, ela no seu contexto original, que seria a Torá, a Bíblia hebraica, ela no seu contexto original, ela é tão linda, meus amados, tão linda. Eu não sei se você já se pegou alguma vez procurando entender o ensinamento bíblico nos seus relatos originais, que seria no hebraico. Se pudéssemos todos ler ela em hebraico, meus amados, você ia ver que este livro ele é poderosíssimo, mais do que já achamos que ele é. Por quê? Porque ele sai da originalidade. Porque a nossa Bíblia atual, ela foi atualizada pelos grandes filósofos da época, né? Então, eles tiveram algumas mudanças. Então, muitos estudos se encaixam nessa. Mudanças que eu digo é linguagem, narrativas. Então, antes de alguém levantar algum falso testemunho e falar, não, mas ele está falando heresia, ele está falando contra a Bíblia. Não é, meus amados. Vamos estudar essa Bíblia sagrada, as Escrituras. A Torá, quando eu falo para vocês, é a Torá hebraica. Ela se resume nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia atual. Mas a Torá, meus amados, e a Bíblia hebraica, os seus 5 primeiros livros, lido na originalidade, ela é tão linda, meus amados, porque ela se torna mais simples do que nós já achamos que essa daqui pode ser simples, porque a palavra que está aqui ela é muito simples. Desde que você ouça ela, desde que você aguarde dentro dos seus corações, que você eleve aos seus pensamentos e que você a pratique todas, não por você, mas por intermédio divino,
você vai ver quão gostoso é você ler, quão gostoso é você ouvir, porque tem gente que não sabe ler, mas graças ao Eterno eles ouvem. Então se eles ouvir, guardar, pôr aqui dentro e a praticá-la, meus amados, vai ser a mesma coisa de como se ele estivesse lendo. Por que que eu falo isso? Porque antes de você ouvir aqui as minhas palavras e tirar uma conclusão em cima do que eu estou vos falando, estudem, meus amados, fiquem calmos. Calma, deixa eu ler a palavra. Eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para poder ser só mais um, não estou, não. E assim como você também tem aí o dom da palavra também, tem um dom de um ministério em sua vida, não deixe que as pessoas sepultem seus sonhos, não, assim como tentaram sepultar os sonhos de José. Não deixe. E isto tudo vai começar dos da casa. Mas aqui está aqui, ó, o segredo está aqui dentro. O segredo está aqui, ó, nos ensinamentos do qual o Eterno nos deixou. Os ensinamentos do qual o seu Filho amado Jesus Cristo veio e terminou de testificar. E nos deixou ainda os relatos mais claros do que antes. Por quê? Porque este livro, esta palavra, essas escrituras sagradas, essa Parashá, a Torá, ela se renova dia após dia. Já diz as escrituras sagradas por si mesmo. Senhor Jesus também disse que milagres maiores ainda nós iríamos fazer, dos quais ele fez, mas por intermédio de tudo que está aqui, ó, por intermédio dos mandamentos, por intermédio do seu nome, que expulsaríamos demônios, fôssemos curar leprosos, cancerosos, aidéticos, mas sai tudo daqui, ó. Em nome de Jesus, sai tudo daqui. Em nome do Eterno, está aqui. O que temos que fazer para poder declarar que este nome não há outro, nem em cima, nem embaixo, nem do lado e nem do outro. É o único, é o Eterno, é o seu Filho amado Jesus Cristo. Então não deixem que sepultem seus sonhos, não deixem que sepultem o seu ministério. Não, meus amados, não deixem. Não deixe, porque o segredo está aqui, ó. Ah, mas como assim o segredo está aqui? Não é só na leitura. É na interpretação da qual você vai estar interpretando. Não é você inventar uma interpretação. É você sentir o Espírito Santo de Deus falar através das palavras que aqui estão. Não é você fazer uma encenação. Por quê? Porque esta palavra, ela se renova de instante a instante, de dia após dia. Tudo que você ler aqui, tudo que você guardar e tudo que você praticar, se o povo que se chama pelo meu nome, já diz, a própria palavra do Senhor nos diz isso. Quando clamar, quando orar, jejuar, quebrantar os vossos corações, Ele, o Eterno de lá de cima, ouvirá o seu clamor e abrirá os céus e abençoará a nação cujo obedece os mandamentos que aqui estão. Então está aqui, meus amados. Mas infelizmente a teologia falha das quais temos hoje, a escatologia falha. Prestem atenção, eu estou falando da teologia e escatologia falha. Doentio, que quer tirar proveito de tudo, que quer colocar o homem para poder usar os trajes de Roma, quer fazer com que o homem leia e entenda o evangelho de Roma, não o evangelho de Israel, não o evangelho que foi para o seu povo, porque antes que viesse a existir o mundo, antes que tudo viesse a existir, ele já era Deus. Antes que tudo se formasse, antes que a vida viesse a brotar sobre a terra, ele já era o grande eu sou. E muitas das vezes as escrituras na leitura, os grandes teólogos, os grandes escatólogos, os que dizem que estudam a Bíblia, eles saem da originalidade.
Por que teve o Holocausto? Porque muitos cristãos naquela época mataram o povo judeu. Porque muitos cristãos naquela época queimaram a Torá, a Bíblia do povo judeu. Por quê? Porque vivemos nos dias atuais, vivendo outro calendário, outras normas, outras leis, outras regras, das quais estão tudo aqui, ó. Mas lá no tempo do Holocausto tentaram eliminar isso tudo, mas não adiantou. Por quê? Porque ele é o grande eu sou. Ele jamais vai desamparar o justo, ele jamais vai desamparar os seus. Então entendam o que eu aqui estou tentando lhe passar. Entendo o que eu peço para o Eterno me dar todos os dias, que é a misericórdia dele, o entendimento da leitura. Porque isso daqui, meu amado, que eu estou me referindo, a leitura, o estudo, a Bíblia, ela nos abençoa só de nós lermos. Nós já estamos sendo abençoados. Imagina se nós entendemos e guardarmos e passarmos a sonhar igual José sonhou. Então, se você não quer ver o vídeo até o final, não faça um julgamento, não. Passe em diante, abençoe alguém. Passe em diante, porque se você não, no momento que você ouve, no momento que você vê alguma coisa da qual você monta na sua cabeça, quer ser judeu, quer falar outra palavra, quer ser isso, quer ser aquilo, não, meus amados. Tira esse engano de você. Tira esse engano de você. Não é porque a gente usamos um kippá, não é todos que usam, mas não é porque usa um kippá que eu sou discípulo de Yeshua, eu não sou judeu, mas eu sou amigo dos judeus, eu sou aproximado dos judeus assim como você é. Não quer dizer que eu uso kippá ou uso um talit, que eu sou melhor ou pior, não. Para longe de mim, para longe de você. Por que eu vos digo isso? Porque muitas das vezes você vê num cenário, você vê numa menorá, você vê aqui o meu talit, às vezes a pessoa, por não ter um conhecimento bíblico, base bíblica, ele já olha os instrumentos e fala, é judeu. Não pensem nisso não. Se atentem ao que vai sair daqui, não ao que você está vendo. Se atentem ao que eu peço para o Eterno, que Ele venha me usar poderosamente, para que você seja usado também para poder abençoar outros povos, para poder abençoar outras pessoas, ou uma casa, para você poder passar em diante um evangelho, base do evangelho, um evangelho real, um evangelho natural, do qual temos aqui, mas o homem incrementou muito, o homem colocou dogmas, o homem tornou a Bíblia uma religião. A religião do pede que, como se o Eterno fosse obrigado. Meus amados, quando eu falo Eterno é Deus, tá bom? Então, como se Deus ele fosse obrigado, como se o Eterno fosse obrigado a nos servir. Eu quero, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor é obrigado a me abençoar. Não é assim, pessoal. O cristianismo hoje em dia, os estudos estão ensinando isso. Que Deus ele é obrigado a fazer algo por nós, não. O seu filho amado já fez. E o que fazemos para testificar, para agradecer? Pedimos? Temos que pedir, lógico que temos. Mas na Bíblia, a palavra do nosso Deus, a Paraxá, está aqui, Ela nos diz assim, buscar primeiro o reino do céu e a vossa justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas agora vamos acrescentar um pouco mais. Tudo que você pensar em pedir, o Eterno sempre vai ter o melhor. Quando você pensar que você vai em tal lugar para você curar alguém, por intermédio divino, não porque eu sou homem, eu vou lá não. Quando você pensar em pedir para Deus forças para você chegar em um determinado lugar, para você poder realizar uma cura em nome de Jesus, por intermédio espiritual, por intermédio divino, quando você chegar lá, a pessoa já vai estar curada. Por quê? Porque o Eterno, Deus, ele é muito além do que a ciência,
a humanidade, o ser em si, ele pode pensar. Deus, ele é infinitamente melhor. Então por que correr atrás de bênção? Se nós já somos herdeiros das bênçãos, por que correr atrás de milagre? Se nós já somos o próprio milagre, por quê? Temos só que aperfeiçoar tudo que já temos. Não é pedir o que já temos, porque a Bíblia já nos relata isso. Então se atentem, meus amados. Quando eu digo se atentem, prestem atenção ao que o Espírito Santo diz às igrejas, diz a palavra do Senhor. Mas a igreja verdadeira. Estamos repletos de igrejas por aí. Estamos repletos de placas, denominações. Enfim. E aí? O povo está como? Está para lá e para cá. Ó. Ah, eu acho que aquela é boa. Não, aquela dali é melhor. Não, aquela dali pode cortar o cabelo. Aquela dali pode dançar. Aquela pode pular. Aquela dali pode soltar fogos. Enfim, o povo está procurando o que vai agradar a carne. Ah, irmão, você não sabe. Eu não sei, mas o que eu estou aqui falando para vocês, Deus, ele tem o melhor para vocês. Deus sabe das nossas necessidades. Meus amados, muitas das vezes eu me perguntei o que é ser um evangélico. O que é ter fé. Eu já vou para a palavra, meus amados. Eu só estou aqui acrescentando o que José muitas das vezes perguntou para ele mesmo. Por que eu estou aqui, ó Deus? Por que meus irmãos fizeram isso? Por que eles não gostam de mim? Por que eu quero ajudar e eles me escorraçam? José falava isso. Por que, ó Deus? Por quê? E muitas das vezes eu me perguntava para mim mesmo. Dia desses, ontem mesmo. Mas eu venho me perguntando isso praticamente todos os dias. Eu venho tentando entender, Senhor, o que é o Evangelho? Senhor, o que é nós orarmos e sermos atendidos de verdade, não uma coisa fervorosa? Aí sabe o que Deus ele me responde? Eu já vou falar para vocês. Mas eu continuo a me perguntar para mim mesmo, eu continuo. Será que até antes de eu ler essa tua palavra, eu tinha algum entendimento do que é o Evangelho? Será que até eu colocar o meu quipá, será que até eu entender o que aquele povo de Israel tem de tão importante? Será que eu aprendi tudo errado? Eu me pergunto isso. Por quê? Porque são inúmeras religiões, igrejas, denominações brigando hoje em dia entre si. E eu voltei há pouco tempo, meus amados. Eu voltei uns 17 anos atrás. E fiquei pensando, será que quando eu aceitei o meu Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador, será que foi válido? Aí sabe o que me veio na cabeça? Prestem atenção o que veio. Olha só a minha narrativa. Será que quando eu aceitei o meu Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, será que eu passei a ser herdeiro de tudo aquilo que eu não sabia que tinha na Bíblia? Porque a gente só sabemos, meus amados, o básico. Como assim o básico? Tem muitos que talvez eu esteja falando que já tem um certo grau de espiritualidade, ou talvez acha que está lá em cima. Mas e as experiências com Deus? Qual será que foi as experiências? Me perdoem, meus amados. Eu não estou aqui criticando, não. Eu só estou aqui colocando um relato do qual eu me perguntei e do qual eu me deparei com quando Deus falou comigo. E muitas das vezes você pode até estar aí pensando, o que ele está falando? Espera que eu vou te falar um segredo, calma. Que eu vou te mostrar e te falar o que eu estou falando. E vou te mostrar. Então eu me perguntei, será que foi válido eu aceitar? Aí o Senhor Jesus só me falou uma coisa. Quando eu estava em oração com Ele. Ele falou bem assim, o que você tem hoje em seu coração? O que você guarda hoje dentro dele?
O que você deixa subir para a sua cabeça? E o que a sua boca fala? Mediante a essa pergunta e mediante aos pensamentos quais você tem por mim. Aí eu falei, sabe o que eu falei para Deus e para mim mesmo, meus amados? Eu falei, Senhor, só tem uma coisa que eu posso te falar e que eu posso te pedir. E que vai testificar que foi válido quando eu levantei a mão e te aceitei. Que foi válido o meu batismo. Que foi válido o que eu senti no meu primeiro amor. Aí sabe o que Deus me falou? Isso daqui, ó. A palavra, ela é lida e entendida, guardada em vossos corações, vindo da cabeça, e você testificar, testemunhar, dar bons frutos, já diz tudo o que foi o meu batismo. Diz que foi válido. E tem muitos, meus amados, que estão anos e anos dentro da igreja e ficam oscilando. É o crente gangorra, sobe e desce, sobe e desce. Aí sabe o que pensam? O cair é do homem, o levantar é de Deus. O homem pode cair 7 vezes, as 7 vezes se Deus, assim ele quiser, ele te levanta. Não é eu vou fazer o que eu quero porque Deus vai me levantar. Não é eu ver a minha casa em desgraça e falar eu vou para a igreja porque minha casa o Senhor vai restaurar. Mas eu vou para a igreja fazer o quê? Para qual igreja? Qual denominação? Que Deus eu estou indo cultuar? Que Deus eu estou indo adorar? Que Deus eu estou indo entender os propósitos dele para minha vida? Qual é o Deus? Qual é o eterno? Qual é o Jesus? Qual é os mandamentos? Qual é a Bíblia? Qual é a Torá? Qual é as mitzvot? As mitzvot são os mandamentos, as leis, os estatutos. O que eu estou indo fazer na igreja? Só abrir e ler, tá bom, e ficar bocejando, olhando pro relógio da igreja, doido para que o culto acabe. O que eu estou indo fazer na igreja, meus amados? O que você está indo fazer? O que os nossos irmãos estão indo fazer? Será que eles estão indo buscar a palavra no contexto original? Ou será que eles estão indo só buscar bênção? Então, meus amados, não deixe seu sonho morrer, não. Faça igual José. Faça igual José, não desista, não. José foi peregrino no Egito. José foi peregrino. Não porque ele quis. Peregrino ele andou, ele caminhou. Em muitos povos, em muitas cidades. Porque foi escravo. Trabalhou, serviço braçal pesado, duro, vocês sabem. Mas a gente vendo em novela, em filme, contando, parece que foi tudo assim, ó. Estralar de dedo, parece que ele só chorou, secou a lágrima, acabou. Não, meus irmãos. José sofreu, tanto na sua casa, em meio à sua parentela, em meio aonde era para ter alegria, ele era oprimido. Mas eu vou te contar as vitórias de José, porque eu preguei sobre isso no meu vídeo passado, sobre o deserto. Muitas das vezes estamos no deserto, mas não é para a gente achar que está tudo perdido, é para a gente se aprimorar. Mas essa palavra deserto, essa palavra escravidão, essa palavra pecado, ela traz contigo um peso muito grande. Por que deserto? Por que pecado? Por que eu estou assim? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E muitas das vezes as bênçãos chegam que nós ficamos sem entender. Às vezes estamos vivendo uma bênção, mas não estamos entendendo. Aí quando passou algum tempo, a gente volta lá atrás e fala, Deus sempre foi comigo. Mas por quê? Porque quando dói, quando machuca, a gente não consegue, muitos de nós não conseguem ver que o Eterno está do nosso lado. Não conseguem ver que o Espírito Consolador está nos consolando, não conseguimos ver. Mas José, meus amados, eu só vou ler aqui para vocês 3 capítulos. Os versículos eu vou dar continuidade, mas os 3 capítulos que eu vou ler, vocês vão entender o que eu e você temos que fazer, e o que eu e você estamos fazendo, e o que eu e você estamos na bênção, mas muitas das vezes não percebemos. Aí, irmão, quando a gente não percebe é porque é um Deus de confusão. Não, meus amados. Não é não. É porque nós podemos esquecer algumas coisas.
Mas Deus, ele jamais se esquece. Deus, bem pelo contrário, ele faz o seu povo lembrar de quem é ele. Ele faz o seu povo lembrar de onde ele saiu. Ele faz o seu povo ser cativo, para eles saber que pior cativeiro eles ainda tiveram. Cativo do quê? Da sua própria mente. Cativo do quê? Do seu próprio caminhar. Você não precisa estar preso para você ser cativo. Você não precisa estar amarrado, algemado para você estar preso. Não. Isso daqui, meus amados, ela vazia, a mente vazia, o corpo todo padece. Os olhos com a escama, o corpo todo está frio, morto. Agora, quando você faz igual José, que você se cala, e muitas das vezes, creio eu, é uma palavra minha, muitas das vezes eu acho que José falou: meu Deus, por que tanto sofrimento? O que eu fiz para merecer isso tudo? E muitas das vezes, meus amados, eu tenho certeza que o Eterno se calava, ficava quieto, só observando. Aí José, quanto mais José falava: mas por que isso, ó Deus? Mas eu estou contigo, mas tá doendo, tá ruim. A minha casa tá assim, a minha parentela tá toda complicada. E na onde que ele punhava a mão, tudo prosperava. Aí brotava um sorriso em José, porque as pessoas se alegravam com aquilo que o Deus dele dava para com ele. Porque José, meus amados, ele era abençoado em tudo aquilo que fazia. Por quê? Ele murmurava quando estava no deserto? Ele murmurou quando apanhava? Não. Ele só perguntava: por quê, ó Deus? Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Ah, mas é José. Muitos podem pensar assim. Ah, mas é fulano. Muitos podem pensar assim. Mas por quê? Se ele serve o mesmo Deus que eu, por que eu tenho que me sentir inferior a ele? Ou melhor do que ele? Não. Estamos no mesmo barco. O Deus de José é o mesmo nosso. O Eterno que cuidava dele é o mesmo que cuida de nós hoje. Então eu vou ler aqui para vocês só 3 bênçãos que José ganhou. E quando ele era abençoado em tudo aquilo que fazia, no cárcere, ele tomou conta da cadeia, ele tomou conta de tudo. Ele melhorou a alimentação, ele melhorou o tratamento com os presos. Porque ele que não. Porque ele falou: tem que ser assim, não. Ele apenas falava. E dava um prazo para ele. Tá bom, então vamos ver o que seu Deus faz. Olha só, então vamos ver o que você faz. Eles falavam: então vamos ver o que seu Deus faz. E o inimigo mesmo declarava: vamos ver o que seu Deus faz. Vamos ver o que você é capaz de fazer? Nada. Mas e o Deus que você serve? É capaz de realizar tudo. Assim como ele realizava na vida de José. Quando ele foi posto na casa de Potifar, vamos ler aqui, ó, Gênesis 39. E José foi levado ao Egito. Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. Meus amados, os ismaelitas, você sabe que os ismaelitas, eles são descendentes de quem? Eles são descendentes de Ismael. Ismael é descendente de... Ismael é da linhagem, é filho de quem? De Abraão. Mas ele não herdou as bênçãos. Quem foi que herdou as bênçãos? Foi o seu irmão. E quem que Jacó era filho? Do seu irmão. Então prestem atenção, não percam não aqui. Da onde eu comecei? Ismael, perdoem, Abraão, Agar, Ismael, que era uma criança arrogante, que era depois se tornou um rapaz prepotente. E depois a Bíblia relata que ele sempre estava ali afrontando o seu pai, afrontando o povo do seu pai, porque ele achava que ele era o primogênito, mas Deus não quis assim.
pois ele era a descendência, mas não o primogênito. Aí quem que veio depois? Quem foi que veio depois, meus amados? Que aí veio Esaú e Jacó. E Jacó era o que de Ismael? Os ismaelitas não gostavam de Jacó, porque eles achavam que Jacó tinha Jacó não, me perdoe, que o povo de Abraão tinha tirado Ismael, e pelo que Ismael contava ao povo, contava que ele era para ser o descendente. Então ele montou uma mentira da qual os ismaelitas sempre acreditaram, mesmo sem conhecer a história. E quando passaram a conhecer, não quiseram saber. Assim é as mesmas coisas dos dias atuais. Quando passamos a conhecer outro evangelho, muitas das vezes não queremos saber. Mas como assim outro evangelho? O verdadeiro, o vero Israel. Então não há, meus amados, outro evangelho a não ser o da Bíblia. Não há outro relato que possa alguém passar para você a não ser o que sai daqui. Então quando Ismael contou todas aquelas mentiras para os ismaelitas a respeito do seu irmão Isaque, que casou-se com Rebeca e teve Esaú e Jacó. E Jacó teve os seus 12. Um deles foi José. Então todos os ismaelitas que conheciam a José sabiam que ele já vinha da mentira que contaram para eles. Mas eles esqueceram de ver que eram promessas. Então a história já vinha se arrastando desde antes. As mentiras, os enganos. Por que eu entrei nesse detalhe com vocês? Porque muitas das vezes o que nos contam na igreja não é o vero Israel. Quer dizer que você está dizendo que as igrejas estão mentindo? Não, meus amados, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o homem, na carne, ele passa a falar o que ele quer. O homem na carne, ele usa isso daqui, ó, a Bíblia, a Torá, a palavra do Eterno, a Parashá. Ele usa os mitzvot, meus amados, são os mandamentos. Mitzvot em hebraico é a lei, é os estatutos. Então ele usa as mitzvot, ele usa os ensinamentos para distorcer o homem na carne. Então entendam, eles usam isso, ele usa a palavra para distorcer. Então ele lê só uma coisa, aí a própria Bíblia já nos diz: o meu povo padece por falta de sabedoria, de conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia também já nos relata que o próprio Eterno falou para Moisés que o povo é de dura servência. O povo não aceita correção. Mesmo tendo um livro, mesmo tendo as tábuas, as leis, o povo não aceita. Assim foram os irmãos de José na vida dele. Não aceitavam que José, pelo pai e por Deus, era merecedor de todas as coisas, mas a lei era do primogênito. As leis qual o próprio Deus nos deixou. Peraí, meu irmão, mas você já está se contradizendo. Como é que ele deixou a lei e José não era o primogênito, e José tinha que tomar o lugar do primogênito? Sabe por quê, meus amados? Vocês sabem por quê? Porque as igrejas não ensinam isso. As igrejas não diz que Israel é o povo eleito. As igrejas as verdadeiras estão começando a surgir agora. Tem igrejas verdadeiras que estão começando a se espelhar em Israel. Porque, meus amados, Israel não veio para ser melhor do que ninguém. Israel, aquela nação, aquele povo foi criado para abençoar as outras nações, para ser exemplo para as nações quais temos hoje, quais não tinha naquele tempo. Só tinham povos. Hoje são nações. Hoje são mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, no globo terrestre. Então Israel é para ser um espelho para a humanidade.
Mas desde os tempos antigos, desde os tempos lá de trás, Israel sempre foi massacrado. Por que você está falando de Israel? Por que você está dizendo isso? Meus amados, porque o que tem aqui e o que passam para o povo hoje em dia é tudo enganação. O que tem aqui é a verdade, mas o que eles passam daqui para o povo é isso. Pede que Deus se dá, mas não ensina o povo a se humilhar. Ensina o povo a se humilhar quando dá ao povo, ensina o povo a se humilhar para pedir mais. E os órfãos e as viúvas, das quais Deus retrata as mitzvot, os mandamentos, o que o povo faz? Aí o povo vai na Cracolândia, aí o povo vai fazer doação disso, doação daquilo. Mas na verdade, a doação verdadeira que era para ele fazer, ele não faz, meus amados. Que qual seria esta doação? Doar a sua vida, doar o seu tempo, doar. Temos que fazer doações, entendam. Temos que ajudar os pobres necessitados. Temos que doar roupa, dar comida, temos. Mas entendam o que aqui eu estou colocando. Eu não estou anulando isso, eu não estou tirando isso. Falando que está errado, não, está certo. Mas qual que é o propósito disso tudo? É de você dar, porque tudo que o homem, a gente dá uma água para alguém, ela sente sede. A gente dá um prato de comida, ele vai voltar a ter fome. Mas se você der isso daqui, ó, a palavra, os ensinamentos, a Torá, o poder que isso daqui tem, se você fazer com que ele entenda, quando você voltar lá amanhã já não tem mais ninguém. Por quê? Porque ele vai ser revestido e fortalecido. Assim como muitas das vezes foi José. Assim quando o Faraó, eu vou ler aqui agora o 41, quando o Faraó teve o sonho, que lá no 40, que lá no 40, versículo 5, que ambos sonharão, cada um em seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro, do rei do Egito que estava preso na casa do Cáceres. Meus amados, aqui foi tudo uma preparação divina. Aqui foi tudo um caminho que José tinha que trilhar. As pedras vieram se encaixando. Assim como é nos dias de hoje, assim como são nos dias atuais, eram nos dias antigos. Porque a obediência é que vai formar o seu caráter diante do Eterno. O que você planta, certamente você colherá, mas o que você está plantando? Pimenta, espinhos, dor, sofrimento. Aí você quer colher o que? Amor, atenção, carinho. O que você quer colher você plantando isso? Aí os ensinamentos, as mitzvot que estão aqui, as mitzvot que estão para o povo judeu e não judeu, as 613 leis que nos traz a Torá, que nos traz o que devemos e o que não devemos fazer, o que devemos e não devemos comer, o que temos que se vestir, o que não temos que vestir, tudo está aqui. Mas o meu povo, o próprio Deus disse isso, não sou eu que estou dizendo. O povo falou para Moisés, e Moisés entendeu o que Deus quis dizer com aquilo, que o povo é teimoso, o povo é de dura servência, o povo sendo abençoado e reclamando, o povo tendo a palavra de Deus e sem saber para onde ir. Meus amados, naquela época, o povo vendo aquilo tudo, eles não tinham temor ao Deus. Ah, meu irmão, você está falando que ele não tinha temor? Não tinha. Assim é nos dias atuais. Por quê? Tinha temor quando dava o trovão, que a nuvem falava com Moisés, todo mundo ficava aterrorizado, com medo. Ficava. Moisés, pelo amor de Deus, fala com Deus que para nos perdoar. Fala para Deus para isso, para aquilo. Aí eles tinham medo. Aí quando Deus perdoava, eles faziam o quê? Tudo de novo. A mesma coisa é nos dias de hoje. As pessoas que é bênção instantânea, ela vai acontecer na sua vida. Vai. Por quê?
Porque quando andamos perto de pessoas abençoadas, automaticamente aquela bênção pega na gente. Aquele milagre pega na gente. E se nós sentimos, assim como Jesus sentia que dele saía virtude, quando tocavam na sua... A Bíblia atual nos relata na sua orla. Mas naquele tempo os trajes de Jesus eram trajes de judeu. Então eles não tocavam exatamente na orla. Na orla é a ponta. Na orla do seu vestido, não, meus irmãos, é uma ponta. Mas no original, eles tocavam nos seus tzitzi. Tzitzi, meus amados, são aquelas 4 pontas que tem, o judeu usa nas suas vestes, que é para quando ele olhar para elas, eles lembrar das mitzvot. As mitzvot são as leis. Então quando o povo tocava ali, eles eram abençoados. Porque do eterno saía virtude. Da onde eles tocavam saía poder. Porque na lei a lei nos traz poder se obedecemos. A lei nos traz maldição se nós não andarmos em suas escrituras. Se a gente não andar em sua lei, tem a maldição da Torá, meus amados. Nossa, tem a maldição da Bíblia, vamos dizer assim. É do jeito que o povo conhece. Tem a maldição da Bíblia. Meu amado, o que você está falando? Você está sendo herege agora? Não. Tem a maldição. O que é a maldição da Bíblia? O que é? Falem para mim. Por que eu estou mostrando? Porque eu não estou colando em texto, não estou fazendo nada disso não. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus me manda dizer. Essa aqui está sendo um pouco diferente das minhas outras ministrações. Mas eu estou aqui só relatando alguns estudos. Algumas coisas das quais passam despercebido pelo povo da igreja. Porque o povo está preso na mesmice, em dogmas cristãos. Assim como estavam os irmãos de José. Eles estavam presos, que eles tinham direito. Que o primogênito é ele tem um direito. Mas por que o primogênito instituído por Deus não passava a ter mais o direito? Porque o pai e a mãe já sentia, assim como foi com Jacó. E Esaú já sentia que o mais velho não tinha vocação para poder andar nos estatutos, para poder andar nas mitzvot. Ele não queria aquela responsabilidade de andar com o eterno. Ele queria o que ele achava que era dele. Mas ele não pensou, ele não analisou que antes dele chegar, já vinha um plano do eterno, já vinha um plano de Deus na vida dos seus antepassados. Mas quando chegou exatamente nele, ele não soube valorizar o que veio, para ele poder, junto com o eterno, estabelecer o que estava por vir. Então as coisas começaram a virar, porque o mais novo começou a ter a visão que era para o mais velho ter. Mas e Deus, o eterno não podia mudar? Podia, mas por que ele não mudava? Porque o que mais agrada não é o sacrifício. O que mais agrada a Deus não é o sacrifício. O que mais agrada a Deus é a obediência à sua palavra. Assim como foi Saul, quando era para matar os seus inimigos, que falou, destrua tudo, e ele trouxe justamente o rei, junto com alguns criados, junto com algum rebanho seu. E quando o profeta foi contestá-lo, ele falou, não, peraí, mas eu trouxe para sacrificar a Deus. E o profeta falou, mas Saul, Deus falou para você não trazer nada, para você acabar com tudo. Mas eu trouxe para sacrificar ele. E o profeta falou, para Deus o mais importante é a obediência do que o sacrifício. Porque a obediência traz o sacrifício. O sacrifício faz você quebrar o que é a obediência. Porque para você sacrificar, você vai ter a instrução divina. Para você ser entendido, para você ter os sonhos que José tinha e que Faraó teve, que José interpretou, você tem que andar nas leis. Você tem que temer ao eterno.
para que a sua casa se arrume, para que você saia da tristeza, para que os vícios venham ser dissipados da sua casa, para que os demônios venham a ser extirpados, saídos da sua parentela. Você tem que entender o que o Eterno quer, para que Ele possa te dar visão, para que Ele possa te mostrar onde é que está, para que você possa detectar onde que está o erro, e Ele te instruir através da palavra, através das mitzvot, do mandamento, o que você tem que fazer para que aquela doença saia. Não é você falar, peraí, detectei o problema, é fulano. Aí você vai lá na força do braço e toma a decisão errada. Aí você pode achar que resolveu o problema, porque Deus te deu uma visão, mas você não consultou Ele para você poder tomar outra decisão. Deus te deu a visão, esperando, mas Deus sabe de tudo, meus amados. Mas mesmo assim Ele nos ama. Militamos, Paulo disse que militamos, andamos segundo a carne, mas não devemos fazer coisas da carne. Estamos nesse corpo, estamos nesse mundo, mas não fazemos parte dele. Então o que eu aqui estou querendo passar, não, o que eu estou passando para vocês é aqui José, o menor da casa, se tornou o maior. Mas ele teve que pagar o preço, mas ele não reclamou. Potifar, por a sua mulher enganá-lo, porque José não quis fazer com ela o que ela queria, depois ele veio se arrepender. Porque tudo que José fazia, tudo que José falava, aos olhos de Potifar, até antes dele vir ter a conversa com a sua mulher, de que a mulher dele mentiu a respeito de José, ele tinha José como filho. Mas ele desacreditou de José. Ele desacreditou até do Deus de José, Deus qual muitas das vezes ele mesmo falou. José é temente ao Deus dele. Mas depois Potifar veio a se arrepender, e veio pedir perdão a ele, e veio reconhecer que o Deus dele é um Deus verdadeiro. Mas o homem, ele tem esse defeito. O homem sem Deus, ele é um trem desgovernado. O que eu estou aqui querendo dizer é que quando o faraó chamou ele, foi para decretar o que José iria ser? Não. Foi para mostrar que todos aqueles adivinhas, foi para mostrar que se você guardar os mandamentos, se você guardar as mitzvot, se você guardar o eterno, se você guardar a sua palavra, a sua Torá, dentro dos seus corações, no tempo oportuno, que vem os tempos ruins, você vai passar a prosperar. Assim como foi José, toda Canaã, toda a região estava em decadência. Só o Egito prosperava. Por quê? Porque o plano de Deus o homem não entende. Mas se o homem parar, olhar além, e antes dele pensar e dar um passo, ele voltar para a palavra do Eterno e falar: Senhor, me conduza nesses meus passos, me conduza ao que eu devo fazer, me conduza o que eu devo falar, pensar, olhar, tocar, me conduza. Aí Deus vai falar: tá bom, vamos lá, eu vou te conduzir. Mas e mais adiante? Eu quero que o Senhor continue comigo. Ele jamais vai te deixar desamparado, meus amados. Assim como muitos estudiosos dizem que lá na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu falei sobre isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui, a palavra está aqui ainda. O nosso Senhor Jesus Cristo pregado no madeiro, ele ainda naqueles últimos momentos dele, ele ainda passou uma palavra, ele ainda passou um mandamento, um ensinamento, ele ainda falou em parábolas. Mas, meus amados, só entende as coisas espirituais quem é do Espírito. Não tem negócio de ser melhor ou pior. É só quem é espiritual vai entender as coisas do Espírito. Quem é carnal vai entender as coisas da carne. Não tem esse negócio de que você quer ser melhor, você quer ser pior. Não tem. Eu tenho que andar nesses estatutos. Eu tenho que andar nas mitzvot que a Torá, a Bíblia nos traz, para que eu possa ser espiritual.
Porque é uma obrigação do homem. Ele reconheceu o Deus verdadeiro. O homem tem como obrigação de levantar todos os dias e agradecer pela vida que lhe foi dada de volta porque ele adormeceu. Mas a partir do momento que ele abre os olhos, é um novo dia, então ele tem que agradecer porque o seu espírito, a sua alma voltou para o seu corpo. Coisas das quais a teologia muitas das vezes falha, que é ofusca do povo, mas a teologia verdadeira ensina isso. Está aqui, ó, teologia verdadeira. Escatologia verdadeira está aqui, ó, nos mandamentos, Deuteronômios, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números. Leia, meus amados, esses livros são poderosíssimos. Leiam, se informem, porque a palavra lida, eu falei para vocês um pouco atrás nos meus áudios, ela lida, entendida, mas não praticada, não surge efeito algum na sua vida. E naquele momento de cruz ali, como eu estava vos falando, o nosso Senhor Jesus ali, em volta, tipo assim, Satanás achando, já ganhei. E todos que queriam ver ele morto, falou, ganhamos. Cadê o Deus dele? Ele não desceu da cruz. Como muitos falavam, os escribas, fariseus e aqueles povos, desce daí, já que você é o filho, desce daí. Fala pro seu pai vir te tirar daí, desafiando. E ele falou, ó pai, perdoa que não sabem o que fazem. Meus amados, é muito amor. E no meio daquele momento, nos seus últimos suspiros ali, Jesus ainda quis passar. Como passou. Uma parábola, uma palavra muito poderosa. Porque ele ali naquele seu momento, ele estava com seus braços abertos, o seu fôlego, creio eu, já acabando. Mas não podia ser carne sufocada, não podia ter ossos quebrados, não podia... Tinha que ser uma entrega total. A vida dele tinha que ir quando ele falasse, está consumado, Pai. Pega o meu espírito, eu entrego o meu espírito a ti, está consumado. Era só ele falar, está consumado. Pronto, acabou. Mas antes dele falar isso daí, naqueles seus momentos, ele olhou para os céus e falou, Eli, Eli, lama sabachthani. E muitos que estavam longe dele, o que ele quis dizer? Eli, Eli, lama sabachthani. Salmos 22, meus amados. Capítulo 1 ali. Deus meu, por que me desamparaste? Se você ler, eu falei sobre isso em um áudio meu recente. Quando você lê os Salmos 22, só nessa Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico, em português, Deus meu, por que me desamparaste? Se você só lê esse daí, você vai achar, o povo achou que Deus o abandonou, porque ele está morto. Assim como muitos viam José encarcerado, José sendo xingado, José sendo caluniado, pensavam a mesma coisa do que aqueles povos pensaram de Jesus quando viram ele falando aquilo. Os grandes escribas olhavam e falaram lá, está chamando Elias. Eli, Eli, de tão longe que eles estavam, os grandes estudiosos com o seu ego lá em cima, achando que tudo sabe, e não sabe nada, porque a própria palavra do nosso Deus falou que o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, soberania sobre todas as coisas, ele reservou aos seus pequeninos. Pequeninos não são pessoas assim não, é eu, é você. Mas como? Se entrega a ele, sinta ele, que você vai ter conhecimento humanamente falando, não tem explicação. Qual conhecimento é esse? Que você vai pôr a mão, o canceroso vai ser curado. Esse é o verdadeiro conhecimento que são reservados aos seus. E daí em diante, muito mais. Então quando Jesus falou naquele seu momento, Eli, 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 lama sabachthani, ninguém entendeu nada, mas quem estava próximo dele, quem é espiritual, entendeu o que aquela palavra queria lhe dizer. Os grandes sábios de Israel, meus amados, porque eu digo os grandes sábios de Israel, porque nesse momento que eu estou aqui falando com vós, nesse momento que nós estamos aqui estudando a leitura, a palavra sagrada, as mitzvot, os mandamentos, a Torá,
Nesse exato momento que eu estou lhe falando isso, os grandes sábios de Israel, eles estão folheando os mandamentos, a Bíblia, a Torá, eles estão procurando alguma coisa que ainda não foi revelada, para que eles venham, os verdadeiros, os que acreditam no Mashiach, os que acreditam em Yeshua, os que acreditam no Messias, que morreu e foi ressuscitado. Eu estou falando desses. Eu estou falando desses da qual nós, o povo cristão verdadeiro, faz parte da igreja de Israel, do povo de Israel. Temos que se aproximar a eles. Tem muitos falsos por aí, então se atentem aos estudos, se atentem ao que você ouve, vê se não é lixo que você está ouvindo, vê se não é dúvidas que você está colocando na tua cabeça. Então prestem atenção no que você está lendo, no que você está estudando, para que o dia de amanhã você não venha falar: ah, mas ninguém me avisou. Consulte a Deus, busque o entendimento aqui, ó. Porque eu estou desde o começo com a Bíblia na mão, com os mandamentos. Por quê? É para você ver que todo conhecimento está aqui, ó. Tem faculdade, tem teologia? Tem. Temos que estudar, temos que nos informar. Mas temos que nos aperfeiçoar aqui, ó. Temos que buscar todo entendimento aqui, ó. Não há medicina que possa explicar o que as curas desta palavra nos traz. A não ser uma única coisa que a medicina pensa: é milagre. Mas a ciência já diz ao contrário. Mas o médico que viu que aquilo dali, tudo que ele estudou é limitado, tudo que ele estudou falou: não, parou de bater e morreu. E de repente você com o coração fraco, você com o coração parado, você ressuscitou depois de dias, depois de horas. E o médico fala: só pode ser um milagre. Mas a ciência explica: não, é que o corpo é isso, é que o corpo é aquilo, é que entra nesse estágio, entra naquele. Mas o homem, ele é limitado, meus amados. O poder de Deus, ele é ilimitado, porque ele tudo fez, tudo faz e tudo há de fazer. Assim como foi na vida de José, assim como foi na vida de Jesus. Ele mesmo se fez prisioneiro, ele mesmo foi igual uma ovelha para o batedouro. Ele mesmo se deixou porque tinha que passar por aquilo, mas daquele jeito talvez não. Mas a humanidade já tão doente, a humanidade tão falha, a humanidade tão perdida, crucificaram o nosso Cristo. A coroa que colocaram não foi de glória, porque ele já tinha, foi de espinhos, meus amados. O seu corpo tinha mais de 460 cortes. Ele sofreu demais por mim e por você. E o que faremos? O que muitas das vezes façamos? Tudo que possamos imaginar em fazer jamais vai ser comparado àquilo. Tudo que o homem pode achar que entende, tudo que a faculdade nos ensina, os grandes estudiosos possam falar, jamais vai ser igualado ao que o Salvador passou. Então, quando ele naquele momento ele quis passar para nós, leia não só Salmos 22, só o primeiro versículo, não. Leia ele todinho até o capítulo 23, que você vai ver a parábola, o ensinamento, os desígnios que ele deixou para nós. Naquele momento de dor, ele nos ensinou muito, porque quem estava longe entendeu Elias, quem estava perto pensou bem assim: peraí, ele quer falar alguma coisa. O que o mestre quer nos falar? Vamos entender, vamos ficar em silêncio. E de repente eles ficaram olhando. E de repente eu me pego pensando uma coisa minha. Eles olharam e falaram: peraí, não pode ser verdade. Aquele qual ele chama de pai jamais ia virar as costas para ele. Por quê? Porque ele curou tantos leprosos. Ele fez morto ressuscitar. Ele deu aula aos grandes sábios com as suas palavras. Ele falava palavras daqueles grandes sábios de Israel, os grandes estudiosos daquela época, meus amados, eu estou falando, não entendia.
que muitos não entendiam? Porque eu falei para vocês. Porque quem é do Espírito entende as coisas espirituais. Quem é da carne só vai entender as coisas carnais. Então não tem como aquela parábola servir para quem é carnal. Mas vai ser testificado a quem é carnal que quem é espiritual entende o que ele quis dizer. E quem é carnal vai saber, peraí, mas por que ele entende e eu não entendo? Por que ele prospera e eu não prospero? Por que ele não pede e tudo é dado a ele? Por quê? Então, as pessoas muitas das vezes não entendem o milagre que acontece em sua vida, sem que você tenha que buscar. Venha buscar o seu milagre. Venha dar a sua casa, seu cachorro, seja lá o que for, para você ser abençoado, não. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que pensarmos em pedir, ele sempre vai ter o melhor. Assim como foi José, passou no cárcere, passou na casa de Potifar, passou na terra dos ismaelitas, foi chicoteado, foi ensurrado, foi humilhado pelos da sua própria descendência, pelos da sua própria casa. Quem dera nós, porque vamos ser melhor ou pior, não. Mas o Eterno, ele pode mudar os nossos cativeiros, mesmo não estando aprisionado, mas estando com a mente, perturbada. O povo está com a mente perturbada. O povo quer bênção. E Deus muitas das vezes só quer que você se arrependa. Ele só quer que você peça, mais do jeito certo. Ele só quer que você tire, se esvazie de si para que ele te encha dele. Sem que você tenha que pedir que ele te encha. Mas o nosso Deus, ele é educado, meus amados. Ele espera você pedir. Ele bate na porta. Ele não mete o pé, não. Te contando um monte de coisa, não. Te contando o que você tem que ser para ele poder te abençoar, não. Ele trata. É igual um vaso na mão do olheiro. Ele cuida. Não tá legal? Ele derrete o barro e vai moldando até ficar lapidado do jeito que ele quer. Mas o Espírito Santo é educado. O Eterno é educado. Ele jamais vai fazer aquilo que você não queira. Mas se você der o primeiro passo e pedir para ele te conduzir nos demais, a sua vida vai ser abençoada sem que você nem peça. Portanto, meus amados, cumpra as mitzvot, cumpra os mandamentos. Assim como José foi temente a Deus, mesmo estando encarcerado, mas sendo livre espiritualmente, mesmo sendo visto como um miserável, mas sendo rico, tanto espiritualmente como financeiramente. O seu pai era rico naquela época. Mas o meu povo sofre por falta de conhecimento. A Bíblia nos traz. João 8:32. Mas antes de eu falar de João 8:32, que é o que eu uso muito. Antes de eu falar de João 8:32, eu vou falar de outra passagem. O meu povo é de dura servência. João 8:32 nos traz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas leia o que vem antes e o que vem depois, para se completar essa verdade, para se completar essa liberdade. A liberdade de conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, a Torá, a Bíblia, os ensinamentos, os mitzvot, está tudo aqui, não temos que ir para a igreja? Temos, mas para a igreja certa. Sem ficar procurando placa de igreja muito cheia, onde que tem oba-oba que só pedem isso, O meu bispo, ele disse que só pedem, ele que faz assim, e ele tá certo. Eu já fui muito nessas, assim, e já dei muito também. Muito assim, na época o pouco que eu tinha era muito. E eu ganhei um pouco, e eu ganhei muito, ganhei nada. Só ganhei tristeza, decepção, vida destruída, vícios. Foi isso que eu tinha. E hoje eu posso servir ao Eterno, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer me usar, do jeito que Ele quer te usar. Basta só você dar espaço. Basta só você ler
entender, andar em seus estatutos, andar em seus desígnios, seus mandamentos, para que tudo seja acrescentado, que já está aqui, tudo que foi promessa, tudo que a cruz testificou por nós. Meus amados, a cruz, ela não é um sinal de morte. Muitas das vezes a gente olha um túmulo, a gente acha que ali é o sinal de morte. Um túmulo com um morto dentro é um sinal de morte. O morto está lá, é óbvio. Agora imagine um túmulo vazio, como foi o de Jesus. É um sinal do quê? Ah, é um túmulo vazio, mas o que aquele túmulo vazio não tem lá? Um corpo. E quando não tem um corpo e aquele corpo está em atividade, tem vida. Então aquele túmulo não é para a morte. A desgraça na vida das pessoas não é para a morte, é para a vida resplandecer. Mas basta você entender o que esse deserto quer trazer para você. O que esses sonhos que Faraó, que José tinha, a interpretação que tanto ele tinha, que foi para os seus irmãos, foi para o padeiro e o copeiro, e foi para Faraó. A preparação, tudo que tinha por trás disso. De escravo a governador, olha que legal. É bonito no seu contexto original. De escravo a governador. De encarcerado para liberto. Hoje as igrejas usam isso como se fosse um troféu para você, ó. Traga, deixe de ser escravo do dinheiro, traga ele para nós, que você vai começar a governar. Governar o quê? É assim, eles usam isso. E o povo vai atrás disso. O povo não entende a Bíblia, mas o povo não quer andar nos mandamentos, porque palavra que salva é palavra parece que machuca o povo. Agora a palavra que dá, o que o povo quer ouvir é o que o povo vai atrás. Porque se eu ler a Bíblia, meus amados, ela nos traz, em um livro da Bíblia, ela nos traz a palavra de fé 92 vezes. Mas o que é ter fé? Você dá e ficar sentado esperando receber? Ou é você se entregar para que você seja cheio, para você dar e para você emprestar? O que você acha que é? São 92 vezes em um livro da Bíblia a palavra fé tem. Mas o que é essa palavra fé? É Jesus bater, ó, e você abrir. Não é bater e você tá acomodado. Ah, lá na minha igreja tá bom. Ah, lá onde eu vou é legal. E onde que está o espiritual nisso tudo? Onde que está o eterno? Onde que está a palavra nisso tudo? É você bater, deixar ele entrar, fazer parte da sua vida. É você cumprir as mitzvot, os mandamentos. É você orar, jejuar. É você buscar se santificar, porque a palavra dele lá em João diz: sejais santo, assim como eu fui. O próprio Deus, o próprio Senhor disse isso. Sejais santo assim como eu fui. Será que Deus se enganou nessa parte, meus amados? Será que ele mentiu? Porque se é para nós ser santo, assim como ele foi, também se encaixa aquela palavra: amais uns aos outros, assim como eu vos amei. São mandamentos que ele nos deu, que ele nos deixou. É só a gente seguir. Não temos que olhar para trás, temos que sempre olhar para frente. Então, meus amados, andem nos estatutos, andem aqui, ó, na palavra do Eterno, andem nas leis. As leis qual essa não vai agradar a nossa carne, pode ter certeza disso, não vai agradar o homem. Porque as leis que aqui tem, vai contra tudo aquilo que o homem cria, vai tudo contra aquilo que é mentira. Ô, meus amados, se nós clamarmos, se humilhar, chamar pelo nome do Eterno, ele nos diz que ele de lá do céu ouvirá o nosso clamor e sarará a nossa terra. Ele nos disse isso, então basta só nós clamar.
Mas o que o povo quer? Pede bênção, bênção, bênção. Ah, eu vou lá buscar uma cura. Aí quando é curado, jamais vai lá agradecer pela cura. Ah, você não sabe. Realmente eu não sei. Mas é como foi os 10 leprosos. Se eu não me engano foram 10. Só um voltou para testificar as bênçãos. Igual eu estava na igreja. E Deus realizou um milagre. Eu não estava presente nesse dia, mas o bispo passou em diante isso. O milagre a qual Jesus fez, o homem era cego, o filho levou, se eu não me engano, o filho levou. O bispo, usado por Deus, orou com toda a igreja, o homem voltou a enxergar, por intermédio divino, que o homem não pode fazer nada. Mas se o altar for santo, se for um homem temente a Deus, Deus capacita o homem para fazer milagres maiores do qual ele fez. A própria Bíblia já nos diz isso. E são testemunhados inúmeros testemunhos. E o que o povo faz? Quando ganha a bênção, sai da igreja. Ah, mas ele vai se ver com Deus. Enfim, não vem o caso de se ele vai se ver ou não. Mas ele foi abençoado. O mínimo que ele tinha que fazer era de, pelo menos, entregar a vida dele para dizer, eu te entrego a minha vida, agora faça o resto. Era o mínimo que ele poderia fazer. Mas o homem, ele é ingrato, meus amados. O homem, muitas das vezes, por começar a ouvir um áudio, uma pregação, uma ministração, ou por passar pelo menos na frente da igreja, ele não vai tentar enxergar com outros olhos o que ele esteja contemplando, o que ele esteja ouvindo. Ele vai começar a distorcer por tudo aquilo que ele já aprendeu, lixo, por tudo aquilo que ele já ouviu falar, balela, bobagem, por tudo aquilo que ele acha que é certo, não o que ele quer que Deus ponha dentro dele. É assim que vivemos nos dias atuais. Então, meus amados, aqui eu deixei a palavra de Daniel, só esses três, como é que eu posso dizer para vocês? Esses 3 desafios de Daniel, ou de Daniel não, me perdoe, de José. Então José, nesses 3 desafios aqui de interpretar o sonho, não, primeiramente de ser levado à casa de Potifar, de através da casa de Potifar, todos conhecerem o Deus que ele tem, depois ele ser jogado no cárcere, todos que estavam encarcerados ali, passou a conhecer o Deus que ele também tem. E quando ele foi jogado assim, modo de falar, quando ele esteve na presença de Faraó, ele pôde interpretar os sonhos de Faraó e deixar todos os adivinhas com a cara no chão, humilhado aos olhos humanos pelo encarcerado, aos olhos humanos pelo um Zé Ninguém, aos olhos humanos por alguém que tentou enganar o seu próprio Senhor. Aos olhos humanos eu estou falando, mas aos olhos humanos, quem é da carne não entende o espiritual. Quem milita com a sua própria carne jamais vai entender o que aqui está. Ah, quer dizer então que fulano é melhor ou pior? Não. Somos todos iguais perante a Deus. Mas se andarmos no Espírito, vai ser em nossas vidas realizado o que é espiritual. O que é impossível de acontecer, vai acontecer a quem é espiritual. A doença não vai resistir a quem é espiritual. Mas o espiritual que eu digo é o espiritual da Bíblia, é o espiritual de Israel, é o eterno, é o Deus de Israel. É o nosso Deus, é o Altíssimo. Então entendam a colocação das minhas palavras. Entendam os mandamentos, mitzvot, mandamentos em português, mitzvot em hebraico. Então entendam. Não é para querer se aparecer ali, não. Entendam o que o Espírito diz às igrejas. Entendam o que estas palavras quer nos dizer, quer nos libertar de nós mesmos. Então entendam, você que está afastado, você que está triste, você que está com depressão, creia, somente creia. Porque eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho a palavra de Deus para te dar, a verdadeira. Eu tenho um velho Israel, está aqui, ó. Eu não estou aqui falando de placa de igreja, não. Eu estou falando aqui, ó. O que está aqui, ó, é verdade.
O que está aqui é os mandamentos. O que está aqui é a cura da alma do homem. O que está aqui é o fortalecimento espiritual do qual precisamos, dia após dia. Por que ficarmos brigando por causa de religião? Por que ficarmos achando que só porque o irmão está com quipá? Por que eu estou falando isso? Porque já fui julgado por causa disso. Já me olharam torto por causa disso. Ah, então eu vou tirar que não tem nada a ver. Não. Isso daqui é uma reverência para quem não sabe. Isso daqui para o povo judeu, o significado é que isso daqui simboliza para o povo judeu que tem alguém acima deles, que tem uma força maior acima deles. Então isso daqui é um sinal de reverência. E tem outras explicações. Se informe. O talit é o que eu falei para vocês. O talit ali é para... O talit em si, ele não é nada sem um stisitsi. É só um talit. Mas quando você olha para o stisitsi, você lembra da palavra talit, automaticamente vem o stisitsi, vem as mitzvot, vem as 613 leis, das quais estão aqui, ó, na Torá, na Bíblia, na palavra. Porém, não vai estar todas aqui na sua originalidade. Vai estar aqui, mas não na originalidade. Quer dizer que essa não vale? Entendam, meus amados. Esta vale. Mas saiu da originalidade. Mas vale. Agora imagina, esta, sem estar na sua originalidade, ela já tem um poder imensurável. Imagina na sua originalidade o que é capaz de fazer ao povo eleito. O que já faz ao povo escolhido de Israel. Então, meus amados, entendam o que aqui eu vos falo. Tá bom? Não interpretem mal, não achem que eu estou querendo ser melhor ou pior, não. Somos todos iguais, somos todos espirituais, somos todos carnais, mas vamos dar espaço para quê? Então entenda o sofrimento na cruz, entenda o que José passou a cabeça daquele homem, a cabeça daquele rapaz como que era, longe da sua casa, dado como morto para o seu pai. Jacó desde sempre sofreu, sempre foi injustiçado, porém já é a história de Jacó, enfim, vamos prolongar, vocês conhecem. Jacó era conhecido como enganador, assim como nos retrata a Bíblia. A palavra essa, enganador, é muito pesado. Aí Deus trocou seu nome para Israel. Então, meus amados, se entreguem, busquem ensinamentos, conteste, leia, se não entendeu, pergunte a alguém. Se o seu líder, a sua liderança, o seu pastoreio, a sua igreja prega e você tem alguma dúvida, pergunte. Sem querer brigar, sem querer discordar, pergunte e tente entender. Ore, se consagre, jejue. Jejue, meus amados, jejue. Esteja sempre os seus azeites na mão. Esteja sempre o seu azeite. Põe o nome dos seus familiares dentro. Distribua azeite da sua vizinhança para o seu vizinho da direita, da esquerda. Ore pelo povo, ore pela nação de Israel. Peça proteção para aquele povo. O povo de qual eles têm que se arrepender. O povo de qual tem que se ajuntar para que o Messias assim se revele a todos os povos. A igreja muitas das vezes fala, nós vamos subir, mas antes de nós subirmos, o povo de Israel tem que cumprir o que eles vieram para cumprir. Todos os mandamentos e as leis têm que ir para eles. Eles têm que entender que só há um Deus. Eles têm que se juntar novamente para que assim seja concretizado e apresse a vinda do Mashiach, apresse a vinda de Yeshua, apresse a vinda de Jesus. Meus amados, estudem a palavra de Deus, se informem, tente entender o que ela quer nos dizer, tente entender o seu contexto bíblico original nos dias atuais, se entregue para ele, leia, passe em diante o que você aprendeu, mas do jeito verdadeiro, passe